Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 9. Hoje nós vamos trabalhar do versículo 2 até o versículo 13. Nós vamos falar sobre o rei e o vislumbre de sua glória. O rei e o vislumbre de sua glória. Nós temos visto todas as exposições aqui em Marcos, nessa série chamada O Rei que se tornou servo. Nós, nas últimas exposições, queridos irmãos, vimos que Jesus iniciou um novo momento em relação aos seus ensinos. Agora Jesus ele tem revelado abertamente que a sua missão redentora envolvia ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Jesus agora deixa isso bem claro em seus ensinos. Ele começa, portanto, a amadurecer o entendimento sobre a obra do Filho do Homem, o que é que significa ser Filho do Homem, o que é que ele veio fazer. Jesus também começa a apresentar o discipulado de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais radical, conectando a sua própria paixão, a sua morte, àquilo que os discípulos devem também comunicar, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, aqueles que querem ser discípulos de Jesus devem também tomar a sua própria cruz, morrer para si mesmo e morrer para o mundo. Nessa perspectiva, então, de Jesus começar a ensinar acerca da sua morte e ressurreição, e ensinar também sobre o discipulado de uma natureza radical, Jesus começa a trazer novas cenas, novos episódios, novos relacionamentos com os seus discípulos, novos ensinos, novas doutrinas, amém? E hoje, então, nós chegamos na transfiguração. Esse texto está conectado com tudo isso que nós vimos. Jesus ensina sobre a morte, sobre a ressurreição, e ensina que para ser seu discípulo eles têm que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, seguir. Jesus, então, se transfigura diante deles. Não nos pode escapar da mente que esse texto que nós vamos ler é um dos textos mais extraordinários de todas as Escrituras. O Filho de Deus encarnado comunica ali a sua glória. Tomás de Aquino considerava esse texto, o texto da transfiguração, como o maior dos milagres. É o tipo de acontecimento que os autores bíblicos relembram como referência. Pedro ele faz isso, a gente vai ler essa citação depois, mas lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele está ensinando sobre o Evangelho, ele lembra daquilo que ele viu no monte. Porque aquilo que acontece no alto monte, a transfiguração é um divisor de águas acerca da revelação do Messias. Jesus é de fato o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. É nesse momento que os discípulos, diante de tantas dúvidas, você deve lembrar, meus irmãos, que os discípulos até então, no Evangelho de Marcos, não são marcados por entender. Né? Eles são aqueles que ouvem, veem, continuam sem entender. E mesmo diante desses desentendimentos, dessas incompreensões, Jesus, ele nesse monte, se revela como aquele que cumpre a lei e os profetas. É na transfiguração que ele planta no coração dos discípulos a esperança de que aquele que vai morrer é aquele que é glorioso, que vai ressuscitar também em glória. De que, embora Jesus chame os seus discípulos para negar a si mesmo, para tomarem a sua cruz, para estarem dispostos a morrer, a vida deles não termina na morte, mas está reservado também para eles a glória, a glorificação. Amém? Nós temos diante de Cristo, aqui no texto que nós vamos ver, diante da sua majestade, diante da sua glorificação, algumas perguntas que nós queremos responder ao longo do texto. Que é o que a manifestação da glória de Cristo significa para nós hoje. Né? Se Cristo nos chamasse ao monte e se transfigurasse diante de nós, o que isso significaria para nós? O que para nós que sabemos que Cristo está glorificado e à destra do Pai, o que isso significa para nós hoje? Como a nossa visão da lei e dos profetas é transformada quando nós olhamos para Cristo? Hoje, nós que já temos em Cristo
O que é que Cristo nos faz entender diferente acerca da lei e dos profetas? E por último, qual é a resposta adequada diante da glória do Rei? O que é que nós fazemos? Vamos ler o texto? Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas ele digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Só até aqui, irmãos, amém? Vamos orar? Ó Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Nos ensina através dela. Te louvamos porque temos a oportunidade de lê-la, de aprender de Ti através dela. Nos dá também o privilégio, a oportunidade de aprendermos de Ti através do sermão. Nos abençoa para que cada palavra dita expresse, extraia e aplique a nós a Tua verdade aqui revelada. Usa a minha boca, usa também os nossos ouvidos e corações, para que a Tua palavra seja pregada, ouvida, guardada, e Cristo seja glorificado entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Marcos 9, de 2 a 13, nos transporta a um evento que, ao mesmo tempo, é a culminância da revelação de Cristo como o Filho de Deus glorioso. Antecipa, na verdade, essa culminância da ressurreição de Cristo, mas também nos antecipa o que é a glorificação, o que é ser glorificado. Esse texto nos ajuda a redefinir a compreensão acerca de Jesus e acerca do seu reino. Vamos então para a exposição desse texto. Eu quero trabalhar primeiro os versículos 2 e 3. Hoje nós temos a transfiguração, hoje nós temos aí a glória de Cristo que antes estava velada, agora revelada. O cenário está estabelecido no versículo 2, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Somente até aqui, por enquanto. Então, veja que o cenário é um texto que conecta a transfiguração a um acontecimento anterior. Jesus prega aos seus discípulos de que aquele que quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, deve negar a si mesmo, deve segui-lo. E Jesus termina esse texto que nós expomos comigo a última vez, porque teve 2 pregações depois disso, lá no versículo 1 do capítulo 9. Vamos ler de novo, por favor? Capítulo 9, versículo 1. E disse-lhes: garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Amém?
Então veja, o capítulo 9, versículo 1 tem esse texto, e diz o versículo 2, que 6 dias depois de quê? 6 dias depois de Jesus ter feito essa afirmação. Então é muito provável, pelo que o texto indica, que a transfiguração está conectada com esse dizer de Jesus, de que alguns ali veriam o reino de Deus chegar com poder. E agora Pedro, Tiago e João estão testemunhando isso. Pedro, Tiago e João, o círculo íntimo de Jesus, foram escolhidos para testemunhar essa glória. Jesus os levou a um alto monte, e você deve lembrar que monte nas Escrituras é um local onde grandes coisas acontecem. O monte era local de altar, o monte era local onde Deus trouxe a lei, o monte é um local até de disputa com deuses falsos, no monte é um local de oração, o monte é o local do sermão do monte, e aqui o monte é um local onde Cristo se revela como glorioso, amém? Um local onde há encontros divinos, e aqui nós temos Marcos nos indicando que Jesus foi lá e se transfigurou diante dos discípulos. A gente não tem isso aqui em Marcos, mas quando a gente lê no Evangelho Sinótico de Lucas, Lucas diz que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Eu quero que você guarde isso, meus irmãos, porque não é à toa que coisas grandiosas acontecem. A gente não pode menosprezar a oração, amém? Jesus sobe ao monte para orar, chama seus discípulos, e nessa oração, nessa intimidade com Deus, os discípulos testemunham o Filho de Deus glorificado. Na oração, coisas gloriosas acontecem. O texto também vai nos dizer no versículo 3 que suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Nós temos então a revelação da glória de Deus, a transfiguração, e o texto é bem objetivo, né? Se tu pegar aí o final do versículo 2, diz assim: ali ele foi transfigurado diante deles. O texto não entra em nuances, né? Ele subiu ao monte, ali Jesus foi transfigurado diante deles, e agora o texto vai nos descrever vividamente o que é essa transfiguração. A palavra transfiguração significa uma transformação completa de aparência. Metamorfo, uma transformação da forma, uma transformação da aparência. Jesus foi então mudado. E como é que ele foi mudado? Marcos diz aí, suas vestes se tornaram resplandecentes, de um branco intenso, como nenhum, viu, crianças, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Então ele traz aqui uma visão vívida, né? Imagina aqueles panos brancos, branqueados, colocados no sol, que vibram. Ninguém conseguiria fazer algo tão vívido como a glória manifestada na face de Jesus naquele alto monte. Lá em Mateus, ele acrescenta o seguinte, Mateus capítulo 17, versículo 2: o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, essa é a descrição da transfiguração. Jesus se tornou, a gente pode dizer, radiante. Ele se tornou glorioso diante dos discípulos e diante de duas figuras que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que é Elias e Moisés. Provavelmente o leitor da época, tanto o leitor judeu como o leitor familiarizado com a escritura judaica, remeteu esse texto a Êxodo 32 a 34, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e ali Deus revela a sua glória. Revela de tal forma que o rosto de Moisés fica ali a refletir essa glória, esse poder. Quando ele desce do monte, o rosto dele está luminoso, está brilhando. No entanto, nós temos uma diferença crucial aqui, irmãos, amém? Moisés refletiu a glória de Deus a descer do monte. Aqui, o Deus homem, o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, ele reflete a sua própria glória. A glória como do unigênito do Pai. Em Moisés,
a glória de Deus se revelou, ainda que Deus estivesse, digamos assim, de costas. Aqui a gente vê a glória do Filho de Deus revelado na sua face salvadora. Amém? O texto continua, onde nós temos então uma segunda parte, onde o texto nos revela o significado da transfiguração. E essa transfiguração nos revela o que Jesus é o cumprimento da expectativa do Antigo Testamento. Amém? Vamos olhar aí Marcos capítulo 9, versículos 4 a 8. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, olha que texto curioso. Nós temos aqui a figura de 2 pessoas, né? A gente tem aqui a presença de 2 figuras do Antigo Testamento e a voz do Pai ali manifestada, declarando a supremacia, a centralidade de Cristo Jesus. O versículo 4 nos diz que essas 2 pessoas são Elias e Moisés. A gente pode dizer que aqui nós temos a lei e os profetas apontando para Cristo. No topo da montanha da transfiguração, digamos assim, Jesus está na companhia de Moisés e Elias. Figuras monumentais, figuras gigantescas que representam a lei e os profetas do Antigo Testamento. Esse encontro, meus irmãos, então, é mais do que uma simples aparição. Existe uma seleção, existe uma escolha da parte divina de trazer em glória 2 homens ali para verem Cristo e conversarem com eles. E esse propósito é de declarar uma confirmação de que Jesus é a finalidade, de que Jesus é o cumprimento, de que Jesus é o fim de toda a revelação veterotestamentária, de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era por muitas vezes resumido pela lei e pelos profetas. E agora lei e profetas estão testemunhando aquele para quem eles apontavam, que é Jesus. Quando a gente lê o Evangelho Sinótico de Lucas, Jesus mesmo declara acerca de si. Olha o que é que ele fala em Lucas capítulo 24, versículos 25 a 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando Jesus ensina as Escrituras, ele passa pela lei, ele passa pelos profetas, e ele mostra, olha, eu sou o cumprimento de tudo isso aqui. A lei e os profetas não apontavam para si mesmos, a lei e os profetas apontavam para o futuro, para a necessidade da vinda de um Salvador. E aqui eles, lei e profetas, tinham diante de si próprio o cumprimento de suas esperanças e profecias. Aquele para quem tanto aguardavam, aquele a quem tanto esperavam. O teor da conversa, meus irmãos, segundo Lucas, era a sua partida. Marcos não diz, né? Marcos ele só diz assim: e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Não diz o teor da conversa. Lá em Lucas tem. Lá em Lucas diz que eles conversavam acerca da sua partida. Então é como se a lei e os profetas, a lei que diz, olha, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, né? Como Paulo traduz lá em Romanos. Olha, o pecado demanda a morte, o pecado demanda sacrifício, o pecado demanda o sacrifício de um cordeiro perfeito. Sabe? A lei diz, olha, o cativeiro do pecado precisa ser liberto para aquele que veio, pelo Messias, pelo o Cristo, aquele que vai nos libertar, aquele que vai trazer para nós um novo coração, aquele que vai fazer uma nova criação, aquele que vai trazer redenção, o servo sofredor. Lei e profetas trazem predições, trazem expectativas, e agora essas expectativas estão diante da lei dos profetas, na figura de Elias e Moisés, dizendo, olha, se cumpriu. Então eles conversam sobre a partida, olha, para que o Messias seja de fato o Messias, ele precisa padecer, ele precisa morrer. A partida. A lei dizia, o pecado exige morte,
a lei está testemunhando acerca da partida. É uma conversa ali acerca dessa partida de Jesus. É interessante que a palavra usada lá em Lucas, no grego para partida, é a palavra que remete a êxodo. E a gente já tem visto no Evangelho de Marcos que o ministério de Jesus é um novo êxodo, né? É a entrada no verdadeiro descanso. Aquele êxodo apontava para esse êxodo, essa entrada no descanso, não na terra prometida de Canaã, mas no descanso na redenção de Jesus Cristo, amém? E eles conversavam sobre o êxodo de Jesus, sobre a partida de Jesus. Partida essa que Jesus logo vai sofrer em Jerusalém, quando ele lá tiver sobre si a morte, uma morte sacrificial, que vai nos libertar não do cativeiro do Egito, mas do cativeiro dos nossos pecados. O êxodo de Jesus era a sua morte, um evento central para a salvação, e era sobre isso que eles conversavam. Não é interessante? Tanta coisa para conversar, eles estão conversando sobre a morte, sobre a partida de Jesus. Então, nessa cena sublime, Moisés e Elias não são meros espectadores. Eles são testemunhas do momento em que a lei e os profetas encontrarão a sua consumação. Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus homem, estava diante de si, conversando com dois homens, a lei e os profetas, Elias e Moisés, de que ele era o cumprimento de toda a revelação divina, no tempo e no espaço. Um dia, um horário em Jerusalém, fora das portas de Jerusalém, na cruz, no Calvário, morrendo numa sexta-feira, ressuscitando no domingo. Onde a lei plantou o pecado, onde a lei, na verdade, apontou o pecado, Cristo revela o perdão. Onde a lei apontou o pecado, Cristo está revelando ali a justificação. Onde os profetas apontaram para a vinda do Messias resgatador, Jesus estava ali se apresentando como Salvador dos homens, especialmente dos que creem. Salvação para o seu povo, salvação para os seus eleitos. A morte de Jesus, portanto, é central, conferindo ali, eu quero que você guarde isso, significado salvífico aos eventos da redenção. Porque a encarnação de Cristo não é apenas um fato incrível. Olha, o Filho de Deus encarnou, mas esse Filho de Deus encarnou para que nos substituísse na cruz. Jesus, irmãos, precisou encarnar, porque na cruz precisava que um homem morresse, a humanidade morresse. Nós foi quem pecamos, então nós quem deveríamos ter sobre nós a morte. E naquele momento, na transfiguração, Jesus está apontando para isso. O Filho do Homem é aquele que veio cumprir o que a lei exige. Portanto, ele encarnou, o Deus homem encarnou, e ele vai morrer. As profecias diziam, nós precisamos de um redentor, de um resgatador, de alguém dentre nós, mas não igual a nós. Alguém vindo do céu, o Messias, um libertador glorioso. E Jesus está se revelando como um tal. Por isso que essa conversa, meus irmãos, entre Jesus, Moisés e Elias não poderia ser outra. Senão o próprio cerne do Evangelho, que Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que morre em nosso lugar. E aí o texto continua. Deixa eu fazer uma observação aqui interessante, porque olha o que é que o texto diz, né? E apareceram diante deles Elias e Moisés. De certa forma, esse texto, como muitos outros, nos dão aqui uma compreensão acerca da vida após a morte e acerca da ressurreição. Porque a presença de Moisés e Elias ali expurga, né, refuta explicitamente a ideia de reencarnação. Moisés que morreu, ele continua Moisés, ele não está aí como outra pessoa. Elias que nem morreu, né, ele foi para a glória,
ele está ali. E o texto de Lucas e de Mateus diz claramente que eles apareceram em glória. Eles continuam sendo quem eles são, ambos ainda aguardando o corpo ressurreto. Então eles não estão dormindo, né? A doutrina que prega-se por aí da morte da alma, eles apareceram ali em glória, eles não estavam dormindo não. Apocalipse mostra de forma bem clara que quem está lá nos céus, aguardando a consumação, está consciente. E esses homens aparecem aqui e testemunham a glória de Jesus, mantendo a sua identidade e a sua consciência. Mas continuando o texto, vejamos o erro de Pedro. Olha o que diz o texto. Versículo 5. Então Pedro disse a Jesus, aqui é muito curioso, irmãos. Mestre, pega comigo. Ó. Então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha o versículo 6. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Meus irmãos, diante de todo aquele acontecimento, nós temos o registro das palavras de Pedro, e são palavras interessantes, porque, primeiro que eles colocam numa posição de liderança, né? Tem Pedro, Tiago e João, e quem fala novamente, não é Tiago nem João, quem fala novamente é Pedro, e Pedro diz, Senhor, é bom que estejamos aqui, é bom estarmos aqui. A gente poderia dizer que é como se ele dissesse assim, é conveniente estarmos aqui. Quem foi que chamou eles para subir um monte? Jesus. Pedro, Tiago, João, vamos ali subir um monte, vamos orar. Senhor, graças a Deus que o Senhor nos escolheu. O pensamento geral deles, então, olha como é bom estar aqui. É bom da ótica de quem? O Senhor escolheu certo? É bom da nossa ótica? É bom estarmos aqui. O que é que significa, né? A gente pode pensar, será que isso significa que o convite de Jesus foi certeiro? O Senhor só acertou. O Senhor nos convidou bem no dia que Moisés e Elias apareceram. Senhor, que bom que o Senhor nos convidou. Nós estamos testemunhando um evento único. O Senhor foi glorificado e não bastasse isso, apareceram também Moisés e Elias. Ou será, e é o que é mais provável, que é conveniente eles estarem lá porque tem mão de obra para construir tendas? Parece que sim, né? Porque o que é que o texto diz assim? Ó, então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Eu me pergunto sempre, não é a primeira vez que eu prego esse texto aqui, mas o que é que nós diríamos? Pai, Jesus está glorificado. 2 homens... Eles não sabiam por fisionomia, né? Porque eles nunca viram Moisés e Elias. Eles conheceram pela conversa, né? Eita, bicho. É Moisés e é Elias. Jesus, é bom estarmos aqui. Que tal fazermos 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, para que esse momento nunca se desfaz. Não, o que é que nós faríamos, né? Eu acho que a gente ia meter os pés pelas mãos e falar a mesmíssima coisa. O texto já sugere que aquilo que Pedro fala é um erro, porque o versículo diz assim, né? Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. É interessante que lá em Lucas, capítulo 9, versículo 32, diz que eles estavam oprimidos pelo sono e despertaram com susto. Veja bem, Jesus chama eles para orar, e como um bom discípulo, né, irmãos? Eles estão dormindo, aí vai estar prestando atenção, aí vai estar orando, eles estão lá. Rapaz, o que é que o pastor faz que eu não consigo ficar acordado na pregação, né? Rapaz, Jesus nos chama para orar, para fazer a vigília, a gente não consegue passar a noite toda acordado. Então diz o texto de Lucas que eles estão sendo oprimidos pelo sono, quando de repente meu irmão, Jesus está glorificado, Moisés e Elias estão aí, então eles se assustam. E é todo... Quem já acordou de um susto? Né? Sabe nem o que aconteceu, né? Meu Deus, o caçaco está comendo as galinhas. Né? Você acorda assim meio perturbado. E né, o pessoal do interior aqui é assim, né? Então,
Outro dia lá em casa foi do meu jeito, mas não era o casaco, não era o cachorro. Mas quando eles olham até ali, eles não sabiam o que dizer. Então a primeira coisa que eles pensam é: Senhor, vamos construir tendas? Para a gente ficar aqui para sempre. Para a gente não descer mais esse monte. Para que descer o monte? Lá embaixo é endemoniado. Lá embaixo é fariseu e escriba. Lá embaixo é gente querendo matar a gente. Lá embaixo é só porcaria, Jesus. Vamos morar aqui na glória. Será que não era assim que a gente ia raciocinar? Diz o texto, ele não sabia o que dizer. E sabe por quê, meus irmãos? Porque Pedro, ele teve uma pequena confusão aqui. Ele não percebeu que por mais maravilhoso que fosse ver Elias e Moisés em glória diante de Cristo glorificado, a primazia, a centralidade daquele momento é exclusivo de Jesus. Talvez ele não tenha percebido que Moisés e Elias são apenas estrelas e que Jesus é o sol. Talvez ele não tivesse percebido que não é que a lei e os profetas concorram com as palavras de Jesus, mas, porque elas também são palavras de Jesus, mas que elas apontam para Jesus. A questão é que Jesus é para onde a lei e os profetas apontam. Tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. Amém? E o texto continua. Diz o versículo 7 e 8. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. Lembrando de novo de Êxodo, né? E dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam. Eu acho muito incrível, meus irmãos, esse tipo de... Né? Eu quero fazer uma aplicação para nós pais. Que às vezes, tem muitos filhos aqui que talvez nunca receberam uma palavra de confirmação dos pais. Isso é uma realidade, né? Tem muito pai que nunca diz uma palavra de confirmação. Muito bem, meu filho. Esse é meu filho. Aí as gerações, nós muitas vezes aprendemos que esse tipo de adulação, o pai faz isso com o filho. Ele não está bajulando o filho, está confirmando o filho. Jesus sai das águas e diz: Esse é o meu filho amado, nele eu tenho alegria. E diante da lei dos profetas, Jesus diz: Esse é o meu filho. Ele ouve. Eu acho interessante, o pai confirma o filho. A gente, não é bajular, nem adular, nem mimar, mas a gente tem que aprender também, a quebrar esse negócio de que pai não elogia o filho, não confirma o filho. Filho, muito bem, você ganhou hoje a luta no jiu-jitsu, né? Parabéns, você tirou uma nota boa, né? E tal. Não fez mais do que a sua obrigação, é isso que a gente tem que dizer. Não, desculpa aí abrir o parêntese para essa aplicação. Mas veja o ponto de Jesus diante da lei dos profetas. Ele ouviu. A cena remete de novo ao Êxodo. Uma nuvem os envolve, a presença divina está ali representada, e dessa nuvem vem: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, a glória de Cristo ela é comunicada não apenas pela fisionomia de Cristo. Cristo está resplandecente. Mas a glória de Cristo também é manifesta e confirmada pela voz que vem do céu e diz: Este é o meu filho. Veja bem, Jesus não é glorificado apenas pela sua revelação gloriosa, mas também pela confirmação gloriosa. O próprio Pai está dizendo: Este é o meu filho amado. A Moisés e Elias, aos discípulos, a nós, a todos nós, é a Cristo que nós devemos ouvir. Então existe uma transição aqui, uma continuidade e uma descontinuidade, uma convergência para algo novo, criado em Cristo Jesus. Deve-se ler as leis dos profetas, nós não abandonamos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, mas esse Antigo Testamento aponta para Cristo. Existe algo que continua do Antigo Testamento, existe algo que descontinua, porque existe algo novo continuando em Cristo, surgindo em Cristo. E nessa segunda vez que Marcos registra Deus falando sobre o seu próprio Filho, nós temos Jesus sendo exaltado pelo Pai. A primeira vez lá no batismo, Jesus diz: Esse é o meu Filho amado, nele eu me alegro, nele está a minha alegria. Jesus confirmando: olha, esse é o que começa algo novo. Esse é o meu filho, algo que vai ser contestado por Satanás. Quando Jesus vai para o deserto,
ser tentado por Satanás, Satanás chega e diz assim, ó, se tu és filho de Deus. E o ministério de Jesus é marcado não pelo que Satanás diz, não pelo que pelo mundo espera, mas pelo aquilo que o Pai fala. Este é o meu filho amado, ele não precisa provar nada para ninguém. Porque o céu já declarou, amém? E agora, prestes a sofrer tudo aquilo que Cristo vai sofrer lá em Jerusalém, Jesus se transfigura e o céu declara, o Pai declara, este é o meu filho. Essa confirmação é suficiente. Né? Tudo se desfaz. E eles não veem mais ninguém. O que vai acontecer mais no monte? O próprio Deus já disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. A nuvem se desfaz, tudo acaba. Não tem mais nada. A gente deve guardar isso, que o ápice aqui é quando o Pai diz isso. Ou seja, meus irmãos, o ápice da nossa vida é Jesus, amém? Isso não é vazio, não. No monte da transfiguração, tudo vai crescendo, mas a coisa para quando Deus diz, esse é o meu filho, é ele ouvi, pronto, não tem mais nada. É ele, o foco todo é ele. Então eles descem do monte. Nós terminamos aqui com o retorno à realidade e a incompreensão contínua dos discípulos. Aquela glória do monte dá lugar a um caminho de volta a Jerusalém. Nós temos aí os versículos 9 a 10, dizendo, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Então nós temos uma ordem de silêncio e a perplexidade dos discípulos ainda. Jesus ele diz, olha, ninguém diga o que aconteceu, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles obedeceram, diz o texto, só que veja, eles ainda não entendiam o que significava ressuscitar dos mortos. E esse tema era tão óbvio. O que significa ressuscitar dos mortos, irmãos? Que alguém vai morrer e essa pessoa vai voltar à vida. Isso é tão óbvio, é uma coisa que Jesus está falando que é tão óbvia, que eles, na incompreensão deles, nem perguntaram ao mestre. Ei, macho, ei, Tiago, ei, João, se a gente chegar para o mestre e perguntar, Senhor, o que é que significa ressuscitar dos mortos? Ele vai dizer, o que é que significa, pessoal? Não está óbvio, não? Então eles nem perguntam isso, o que é que eles perguntam? Senhor, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Então eles têm uma dúvida, mas eles não levam essa dúvida a Jesus, porque eles sabem a resposta. O que Jesus está querendo dizer com esse negócio de que ele vai morrer e ressuscitar? Que ele vai morrer e ressuscitar. Então vamos levar outra coisa. Por que os escribas ensinam acerca de Elias? E Jesus responde, né? Elias, realmente ele tinha que vir primeiro. Os profetas dizem isso. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz, Elias precede o dia do Senhor. Só que Jesus vai esclarecer, não é Elias que traz o dia do Senhor. Elias precede o dia do Senhor e Elias já veio. Como é que Elias veio? É o espírito de Elias que desceu, entrou em alguém, reencarnou? Não, ele já veio em João Batista. João Batista representa o espírito de Elias, o espírito do profeta, o espírito da profecia. Então Elias vai lá, né? João Batista vai lá e João Batista é Elias, como Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 11, versículo 14, que o Elias já veio. Quem é Elias? João Batista. A gente já tirou essa dúvida, né? João Batista morre e Herodes pergunta, valha, o que é que as pessoas dizem que ele é, né? Herodes, tantos outros acham que ele é Elias, mas significa que o espírito de Elias entrou. Não, Elias, João Batista morreu um dia desse. Ele não nasceu como Elias, nasceu como João Batista. Ele veio no espírito de Elias, no mesmo ímpeto, no mesmo ministério. E Jesus está falando, ele já veio, Elias. E o que foi que fizeram com ele? Fizeram tudo quanto a palavra profetizava. Mataram João Batista. E esse João Batista está, sim, precedendo o dia do Senhor. O dia da restauração de todas as coisas. De fato, Elias veio primeiro, a resposta de Jesus.
e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito, é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado por desprezo. Mas eu lhe digo, Elias já veio, e Mateus diz que esse Elias aqui é João Batista, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Meus irmãos, vamos fazer algumas aplicações. A primeira aplicação que nós podemos fazer aqui é que a glória de Cristo confirma o Evangelho. Nós temos uma disposição de acontecimentos nesse texto que nos aponta para uma lógica divina. Jesus sobe ao monte para orar, é transfigurado, o Pai o confirma diante de Moisés e Elias, e Jesus desce do monte com os discípulos. Nós temos então uma clara conexão entre oração e poder, oração e confirmação, oração e ação. Jesus ora e é transfigurado. Jesus ora, é transfigurado e é confirmado pelo Pai. Jesus ora, é transfigurado, é confirmado pelo Pai, mas ainda assim ele desce para continuar o seu ministério. Veja que esse texto ele nos desafia porque após um evento tão maravilhoso, nós poderíamos nos perguntar, né, vamos supor que você nunca leu a Bíblia, né, e está lendo Marcos pela primeira vez. Jesus foi transfigurado, o que acontece? Ele vai para o seio do Pai. Não. Depois da transfiguração, Jesus então vai ser instituído rei, vai ser coroado e vai iniciar o seu reinado na terra, não? Não é isso que acontece. Jesus ele desce do monte e continua o seu ministério. Marcos faz questão de deixar isso tão claro que a série de eventos conectados a esse é tão extensa que o capítulo 9 vai até o versículo 50. Olha comigo. A gente está no versículo 13 ainda. 2 a 3. Então Marcos está mostrando, olha, depois da transfiguração, Jesus mais do que nunca continua de forma fiel ao seu ministério. Essa glória que nele foi revelada na transfiguração, cumprindo a lei e os profetas, não é um momento que o faz subir ao céu sem continuar a sua obra, porque ele já é o rei dos reis. Não. Esse rei vai se tornar rei de uma forma diferente, mediante a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Ele ora, ele é transfigurado, ele é confirmado e desce para continuar o seu ministério. Mas como é que Jesus desce, irmãos? Ele desce com a afirmação categórica da sua glorificação. Ele desce com a afirmação categórica do Pai, dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Então Jesus desce do monte com a certeza da vitória. E por isso ele marcha até Jerusalém para concretizá-la, porque depois da transfiguração, Jesus voltou a sua face não mais para o céu, mas para o Calvário. Isso nos ensina, meus irmãos, que a glória de Cristo é a garantia da sua vitória. Como é que Jesus sabe que pode ir para Jerusalém, que pode morrer, que vai ressuscitar, que Deus vai trazê-lo de volta à vida, que ele vai reaver a sua própria vida? Como é que Jesus sabe disso? Porque no monte da transfiguração ele foi confirmado pelo Pai. Ele esteve diante da lei e dos profetas e a sua glória revelou que ele confirma e cumpre a lei e os profetas. Jesus desce, a gente pode falar dessa forma, nessa linguagem, ele desce revestido de poder e de certeza de que o Pai vai honrá-lo quando ele cumprir o seu ministério. Porque foi o Pai quem disse: este é o meu filho, a ele ouvi. Para nós, meus irmãos, significa que a glória de Cristo é a garantia da sua vitória e também a garantia da sua mensagem e a garantia da nossa salvação. Por que nós pregamos o Evangelho, irmãos? Porque a gente acha lindo, porque a gente acha maravilhoso, porque é melhor viver de uma forma moralmente aceita, exaltada, do que de uma forma... Não, meus irmãos. Nós anunciamos o Evangelho porque Cristo foi glorificado, amém? Porque Ele morreu e Ele ressuscitou. A ressurreição em glória de Cristo confirma a nossa mensagem. Por que nós cremos que nós somos salvos? Por causa do nosso desempenho espiritual? Não, porque Cristo morreu e ressuscitou, foi glorificado, amém?
Uma segunda aplicação que a gente pode extrair desse texto é que a transfiguração é uma antecipação da glorificação de Jesus e dos crentes nesse texto. Veja, os discípulos ainda não entendiam o que significava Jesus ressuscitar dos mortos. Pedro, ele nem cogitava a morte de Jesus como parte do plano messiânico. Pedro, o que tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo. Tá bom. O Filho do Homem vai ser rejeitado pelos principais sacerdotes e vai morrer e ressuscitar. Senhor, jamais! O Senhor não vai morrer, porque na cabeça de Pedro, o Messias não morre. Mas Jesus, ele já nutria a esperança da salvação deles. Porque veja, mesmo Pedro, mesmo os discípulos, não cogitando a morte e a ressurreição de Jesus, Cristo, no Monte da Transfiguração, já antecipa para eles que esse Cristo que vai morrer e ressuscitar, ele vai ressuscitar em vitória, uma vitória sobre a morte. Esse Cristo que é glorioso é o Cristo que vai reaver a sua glória com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, depois de ressuscitar. Então, Pedro, Tiago e João têm diante de si, meus irmãos, uma antecipação de que aquele Cristo que vai morrer é esse mesmo Cristo que hoje é glorioso. E esse Cristo que vai ressuscitar é o Cristo que vai ressuscitar em glória. Jesus ora lá no monte e Deus lhe mostra a sua vitória como certa e que ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. O que é que Paulo diz aos Filipenses? Que Cristo, mediante a sua morte e ressurreição, ele foi exaltado acima de todo o principado e de toda potestade, de quem toda língua confessará e todo joelho se dobrará. A transfiguração é uma antecipação também da nossa condição humana, de que a glória que foi revelada no Filho, mesmo sendo ele um como nós somos agora, porque Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa glória que nele foi revelada é também a mesma glória que um dia será revelada em nós na ressurreição. Amém? Em sua condição humana, aquele que também é humano como nós, aparece como um dia nós também haveremos de ser. Por isso, meus irmãos, a nossa esperança de glória está firmada e ancorada na revelação da glória de Jesus. Porque nós temos a certeza que um dia seremos ressuscitados, porque Cristo foi ressuscitado. Como temos a certeza que seremos glorificados? Porque Cristo foi glorificado. Amém? Em terceiro lugar, nós podemos extrair desse texto que Jesus é o tema central da igreja. Queridos, vocês já tentaram ler a lei, o Pentateuco? Deixa eu tentar traduzir como foi para muitos aqui. Primeiro que muitos cansam, né? Mas geralmente é assim, ó. Começa em Gênesis com entusiasmo, chega em Êxodo e começa a ter complicação na leitura, Levítico não entende nada, Números pula, e Deuteronômio nos ajuda a relembrar que nós não entendemos ainda muita coisa. Quando muitos vão para os profetas, muitos se perdem nos tempos, é escatologia, é fim dos tempos, os acontecimentos, um rei, uma coroa, um bronze, não sei o quê, né? Nas figuras, um cordeiro. Eu não quero entrar nos detalhes disso, mas veja, irmãos, o que esse texto nos ensina? Que nós não devemos perder de vista jamais ao ler a lei e os profetas, porque que no Monte da Transfiguração Jesus é aquele que os cumpre. Então, uma forma de lermos a lei e os profetas com sal na boca, com gosto, com prazer, é você lembrar que cada versículo, cada texto da lei e dos profetas vai trazer em nossa compreensão uma visão mais extraordinária e gloriosa de Cristo. Nós devemos, meus irmãos, ler e não ser acometidos pelo cansaço, pelo enfado, mas nós devemos ler tendo em vista que Jesus é o cumprimento da lei de Moisés e de
Elias. Quando nós temos aqui Jesus, Elias e Moisés no monte conversando, eles conversam sobre o quê? Quantas asas tem um querubim? Né? As discussões na internet, né? Luz, qual o nome de Satanás? É Lúcifer, não sei o quê. É só bobagem, irmãos. E quando Moisés, Elias e Jesus estão no alto do monte, diante do Cristo transfigurado, eles conversam sobre a morte do Cordeiro de Deus. Moisés e Elias tinham um tema central, o Evangelho. Dessa forma, a igreja, meus irmãos, da mesma forma, não tem outro tema central senão Jesus e o seu Evangelho. Se no alto do monte Moisés e Elias conversam com Jesus sobre o Evangelho, que dirá nós? Pastor, a gente deveria trazer um coach para a igreja para falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, está amarrado. Né? Não, vamos fazer um mini curso aqui na igreja sobre como falar em outras línguas. Não tem mini curso para isso não, viu, meus irmãos? É só soltar a língua, né? Xalabara. Não existe isso. O tema central da igreja é o Evangelho. Podemos falar sobre casais, podemos falar sobre finanças, podemos falar sobre tantas coisas? Claro que podemos. Mas o cerne e o centro de tudo isso sempre deve ser e sempre será, na igreja de Cristo, o Evangelho de Jesus. Tem um comentador bíblico chamado J.C. Ryle, que ele diz assim: se os crentes na glória veem na morte de Cristo tanta beleza que sentem necessidade de conversar sobre ela, quanto mais deviam fazê-lo agora os pecadores. Por isso que sempre é tempo, no pequeno grupo, na oração, da gente falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E por último, meus irmãos, levante a cabeça para ver somente Cristo. Eu acho algo interessante aqui nesse texto. Porque Cristo é primeiro em tudo, inclusive em glória. Mesmo antes dele ser glorificado na ressurreição, Jesus já exibe a sua glória a Pedro e a Tiago. O Filho não foi glorificado junto à nossa glorificação no final dos tempos. Ele é antes de tudo. E para ser antes de tudo, Jesus já foi glorificado na sua própria ressurreição. Deus não vai esperar a ressurreição dos mortos para glorificar o Filho. O Filho já foi glorificado, amém? Então Deus já está colocando na mensagem do Evangelho, Jesus é aquele, como diz o autor de Colossenses, Paulo, né? É aquele que tem a primazia em todas as coisas. O autor de Hebreus também reforça isso. Ele é aquele que tem a primazia sobre tudo. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, e havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo o mundo. É nele, em Cristo Jesus. Então, Deus vai montando um panorama de que Cristo tem a primazia e a autoridade sobre todas as coisas. Nada se compara a ele. Aí Pedro, quando está diante da glória de Cristo e vê Moisés e Elias, o que é que ele fala? Ei, vamos construir 3 tendas. Mas Pedro se corrige. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele diz que o Pai, no alto monte, lhe atribuiu glória e honra especiais. Existe uma particularidade naquilo, onde o Deus homem tem em si a glória de Deus revelada. E ali ficou claro, Jesus, em Cristo Jesus tem em si o resplendor da glória do Pai. E olha a cena, Pedro, Tiago e João estão vendo Jesus, Moisés e Elias. E aí vem uma nuvem, uma voz do céu fala, este é o meu filho, a ele ouvi. E diz o texto, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu tentei, no meu exercício aqui nesse texto, tentei emergir na cena, sabe? E eu achei uma coisa muito curiosa, que quando Pedro confunde as coisas, vem uma nuvem gloriosa, e segundo Mateus, faz com que eles caiam no chão. Eles vão de rosto ao chão, e quando eles levantam o rosto diante da glória do Redentor, eles não veem mais nada senão Jesus. Sabe, esse trecho nos traz uma grande lição, meus irmãos, que
A nossa melhor perspectiva é quando, ao levantarmos os olhos, nós vemos somente Jesus. Sabe, tanta coisa vai chegar na nossa vida, e já chegou, né? Tribulações, alegrias, glórias, humilhações, tristezas, o peso da glória de Deus, o peso da ira de Deus, quem sabe? Mas o texto nos aponta que o que importa quando nós estamos com os rostos no chão, é ao levantarmos, olharmos Jesus, e somente Ele. Não vemos outra coisa senão a Jesus. E eu acho que esse é o retrato da conversão, sabe? Quando você, eu, ao nos encontrarmos com Cristo Jesus como Salvador, a gente viu a nossa impureza, a gente viu a nossa iniquidade, a gente viu o nosso pecado, a gente viu a nossa imundícia, e a gente olhou para Cristo e não viu em nós nenhuma dignidade, baixamos o rosto, ficamos com o rosto no pó. Mas quando nós levantamos o rosto, não vimos outra coisa senão a Jesus. Não vimos os nossos pecados, não vimos a nossa condenação, nós vimos a Jesus. Como o próprio Cristo diz aos discípulos lá em Mateus: erga-se e não tema. Olha para mim, olha para mim. Não vermos nada além dele, amém? Se cairmos com o rosto no chão, levantemos e olhemos para ele. Amém? Vamos cair, Pai, vamos orar. Em seguida vamos cear.